Bora, pessoal. Tava meio sumido, né, devido a uma correria aqui do dia a dia, mas os nossos investimentos não param, né? A galera lá do grupo tá sempre acompanhando, sempre que eu posso, mando alguma coisa para ficar de olho, ficar atento, né, nas oscilações do mercado e questão das oportunidades. Lembrando que isso aqui não é call, não é recomendação, cada um sabe onde é que o calo aperta e cada um sabe tomar suas decisões. E tudo que a gente faz aqui são estudos, beleza? Eu já estou com o gráfico aqui, né, de opções, aqui do Profit Pro. Vou trazer aquela nossa tabelinha para a gente estar acompanhando. Deixei que devido à correria acontecesse algumas coisas, né, que inclusive eu vou falar delas. E já iniciando aqui, vamos tratar de Itaúsa, né, que nós havíamos vendido uma call, certo? Nós, no caso, quando eu digo nós, é a maioria estudo, né? Mas eu vendo, mostro aqui na teoria, mostro tudo na prática. Havia efetuado essa venda aqui da opção, que seria, no caso, que venceu, né? Em fevereiro, dia 20 do 2, recebendo este valor, certo? Só que eu tive a situação de, se eu não quisesse entregar o ativo, eu teria que pagar o preço que estava, acho que é 1 ou 2 dias antes do vencimento. Ou seja, se o vencimento era dia 20, aqui entre os dias 18 e 19, certo? Ela estava sendo cotada a R$ 3, ou seja, eu estava tendo um prejuízo aqui de R$ 222. E como assim? Como eu sempre explico tudo para vocês, esse prejuízo é caso ocorresse o fato de eu eu recebi 0,78, acreditando que na queda do ativo. Beleza? Beleza. Primeiro ponto. O segundo ponto é o quê? Como eu não queria entregar o ativo, e como eu sempre digo, a nossa situação aqui é remunerar cada vez mais a nossa carteira. Então, eu efetuo uma venda de call, acreditando na queda do ativo, para que eu consiga, no caso, né, ficar com este valor. Eu receber esse valor. Então, vamos lá. Eu recebi 0,78, correndo risco, né, de entregar o ativo. Só que, para resumir tudo, eu cometi uma falha, né, devido à minha correria, de não zerar, né, e vender um pouco mais acima. E como eu sempre digo para vocês que existe o risco, meu preço estava bem abaixo. Quando eu digo meu preço médio. Então, entregar o ativo, né, mesmo recebendo 0,78 aqui, para mim não seria nenhum tipo de problema. Eu ainda estaria entregando com lucro, certo? E, se vocês observarem, como eu sempre digo, todos os pontos de risco, né, e ganho, o que foi que aconteceu? A opção foi essa, correto? Itaúsa B 125, então o strike aqui, nós vamos 12,50. E o que foi que aconteceu? O ativo subiu muito, né? Devido a algumas situações aí da Copom, que corta juros, não corta juros, o ativo acabou subindo muito. Ou seja, se o vencimento era para fevereiro, nosso strike, vou marcar aqui uma linha. Vou pegar aqui 12,50. Está mais ou menos aqui, ó. Eu vou colocar aqui exatamente, né? Se vocês estão observando, eu vou dar só um pá aqui na espessura. Então, assim, nosso risco seria entregar o ativo aqui em 12,50, certo? Recapitulando, eu recebi este valor de prêmio, 0,78, quando o risco, né, do ativo subir e eu perder toda a alta. O que foi que aconteceu com o ativo em si, né? Ele subiu, que se não me engano, acho que eu vim de meados por aqui, se não me engano, em dezembro, foi em janeiro, e ele subiu tudo isso, ou seja, vamos partir, né, desse ponto aqui. Então ele subiu praticamente aqui 18, vamos arredondar, né, 20%. O meu risco é isso, ficar fora dessa alta, né, dessa distância de preço, ou seja, dos 12,50, que era o valor do strike, que eu teria a obrigação de entregar o ativo, né, e perder essa alta aqui até os 15, a fechar também, né? Números fechados para ficar mais claro o nosso racional. Então eu perdi essa alta aqui, nossa, de 20%, mas seria o outro viés também, se ele tivesse caído, nós teríamos apurado ali o prêmio. Enfim, o que foi que aconteceu? Eu não vendi, né, aliás, eu não comprei a este preço aqui de R$ 3 para que eu continuasse com o ativo em carteira e eu vendesse futuramente, né, mais calls. Nossa, então tá amargando no prejuízo. Não, a situação não é essa. Como eu falei para vocês, eu entregando o ativo em 12,50, eu ainda estava com lucro. Por quê?
Lembre-se, o intuito de vender call é que você apure o lucro, né? Você recebe aquele prêmio, correndo risco, e você tendo aquela situação do mercado cair, correto? E sempre que eu vendo as minhas calls, eu vou sempre vender em um preço mais acima, ou com 5, ou com 10, ou com 20, ou com 100% de alta, enfim. Eu sempre vendo acima, recebendo uma parcela, né, para correr o risco, e meu preço médio vai estar sempre abaixo. Como assim? Vou pegar o mesmo exemplo. Digamos que eu havia comprado Itaúsa aqui nos, vamos botar aqui 11,70, certo? Então, nos 11,70 é meu preço médio, a carteira ali e tal. Então, se o cupom está aqui 5% de alta, eu venderia uma call nos 12,31. Por quê? Se eu fosse exercido nessa call, eu receberia a questão do prêmio, certo? Abateria no preço e eu ainda venderia 5% acima, certo? Então, vamos supor que o meu preço estava aqui uns 11,70 e, como eu falei para vocês, essa operação deu chabu, para vocês entenderem assim, né? Eu fui obrigado a entregar o ativo aqui nos 12,50, ou seja, se meu preço médio, que estava bem mais abaixo que isso, né, estava aqui nos 11,70, eu vendendo, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, nos 12,50, tá vendo aqui? Eu fui obrigado a entregar o ativo nesse preço. Ainda tive um lucro aqui acima de 6%. Mas como eu estou falando para vocês, meu preço médio estava bem mais abaixo. Então, independente de onde está meu preço abaixo, né, que é o meu preço médio, eu ainda vendi, eu fui obrigado a entregar o ativo com lucro, certo? Mas lembrando, não é o nosso racional nesse ponto. Às vezes a gente comete umas falhas, às vezes se passa. Mas como eu estou falando para vocês, essa aqui de Itaúsa, como eu sempre mostro para vocês, eu fui obrigado a entregar ativo e mesmo assim entreguei com lucro, beleza? Então, essa aqui, como eu digo para vocês, já foi, certo? Depois eu atualizo essa planilha para mostrar para vocês. E Bradesco também, eu encerrei, pessoal. Eu vendi, no caso, mais abaixo, porque esse aqui está desatualizado, certo? Mas eu comprei a 0,10. Se vocês quiserem, depois eu posso puxar aqui nota de corretagem e mostrar para vocês. Mas é porque eu não atualizei essa planilha ainda, entendeu? Estou mostrando para vocês justamente aqui. Abri e estou mostrando para vocês. Então, Itaúsa, eu recebi o prêmio, mas eu fui obrigado a entregar o ativo e ainda entreguei com lucro, certo? E Bradesco, que eu havia recebido o 0,80, correndo risco do mesmo processo, mesmo racional de Itaúsa, eu consegui zerar a 0,10. Ou seja, eu tive um lucro, né, nessa operação de R$ 70. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui tudo em vermelho, para vocês entenderem que essas duas já foram, né? Depois eu atualizo a planilha e mostro para vocês como é que está a nossa situação, né, atual dentro do mercado de opções. E as únicas que eu estou no momento, pessoal, no caso, essa aqui também nem tá, eu preciso atualizar, mas eu estou na D, né? Inclusive essa aqui, ó, vou mostrar para vocês, esta operação aqui, ó, que eu mandei lá no grupo, né? Estava próximo do vencimento. Essa aqui mesmo, desta operação, Itaúsa C, não é isso? Ela estava no dia aqui, acho que tem, que dia foi isso aqui? Dia 12, né? Hoje é dia 17, então há 5 dias atrás. Tá vendo aqui? Eu mandei para o pessoal, pessoal, analise como é que está a situação. Então, assim, o preço está ainda corrigindo. Então, essas duas e essa aqui, né? Que no caso é a BEV D139. Eu preciso até atualizar depois, né? Essa planilha aqui, que não é mais essa. É a D139. E se não me engano, eu vendi a 2 e alguma coisa, certo? Eu havia comprado, acho que foi mais ou menos essa faixa, mas eu atualizo vocês depois. Ou seja, eu encerrei essa aqui com certo prejuízo e eu já vendi outra em cima, cobrindo o prejuízo e já me dando lucro. Depois eu mostro para vocês, entendeu? Mas eu fiz a rolagem dessa operação. Ou seja, nós estamos ainda com essa operação em aberto e essa aqui em aberto, né? Essa aqui, no caso, vai vencer agora também, vence essa semana. Então, possivelmente, depois que eu atualizar, que eu acho que eu recebi bem mais que isso, não foi nem R$ 1. Então, vamos supor que é 0,28 que estava ali, certo? Então, se eu zerar em 0,28 ou 0,40, entendeu?
eu vou ter um lucro aqui de R$ 70 nessa operação, beleza? E essa aqui, que é abril ainda, porque já entra na D, né, a nomenclatura D. Se vocês não estão, né, com aquela memória a ver a falha, tem aqui, ó, as calls, nós fazemos, e as puts. Então, o que é que acontece? Se você vende uma call, ela tem os meses e tem a nomenclatura. Ou seja, eu tenho a C, que é essa aqui, ISA, certo? C289. Então, a C referente ao mês de março, né? Já está vencendo, vence sexta-feira agora, certo? E eu ainda tenho a Ambev D139, que a D corresponde a abril, ou seja, ainda tenho praticamente um mês e pouco, né? Para essa operação vencer. Beleza, pessoal? E mostrando aqui o gráfico para vocês, das duas operações que nós estamos em abertos ainda, que é essa aqui, que está tendo a correção, ou seja, se essa aqui disse meu strike, eu sou obrigado a vencer essa semana, esse contrato vai expirar essa semana, e o strike possível aqui aos 28,90, né? Ou seja, 28,90 está aqui em cima, tá vendo? Então, se eu quisesse, eu vou botar aqui exatamente o mesmo processo aqui, ó, sem dor de cabeça para vocês, 28,90. Se eu quisesse encerrar essa operação hoje, né, o ativo já está tendo uma queda aqui de 2% praticamente, né, no meu preço de strike, ou seja, já estou com lucro. Se eu quiser encerrar essa operação, esse contrato hoje não que o mercado já fechou, mas amanhã, né, eu coloco o lucro no bolso e eu continuo, né, com o ativo em carteira. O processo é simplesmente esse. E o outro, que é a BEV, né, a BEV, nosso strike aqui é os 13,90, certo? A Ambev está em 15, beleza. Mas, lembrando que, contudo, entretanto, todavia, né, 13,90 está mais ou menos aqui, né? Vou botar aqui exatamente nessa faixa de preço. Ou seja, até abril, que é o vencimento do contrato, ele precisa ter uma queda aqui de 8,4, né? Só que eu recebi um preço, né, um strike. O prêmio, no caso de R$ 1, R$ 1 e pouco, né, para correr esse risco. Aliás, esse aqui, de Ambev D, ou seja, tenho mais um mês ainda para esperar essa correção. Ou seja, se até lá esse preço não corrigir de onde está hoje o fechamento, 15,02, abaixo do meu preço, né, eu posso fazer uma outra rolagem, eu posso encerrar no valor que está hoje e já vender um valor acima. Só que como eu tenho todo esse tempo ainda a meu favor, eu vou aguardar o tempo, vou esperar chegar mais perto, né? Vou chegar metade de abril ali praticamente, né? Sem deixar vencer o contrato e ver o que vai acontecer, se o preço vai cair abaixo do strike ou se vai subir, no caso, né? Se vai subir no caso que me possibilite encerrar essa operação e vender outra e assim a gente vai apurando uns valores a mais na nossa carteira. Beleza? Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês não entenderam, deixe nos comentários, manda para mim, entendeu? Que a gente vai continuar estudando junto, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.